De todas as séries lançadas pela Marvel, nenhuma delas teve a profundidade, delicadeza e base psicológica que WandaVision trouxe. E que nem todo mundo percebeu. Os estágios do luto vivido por Wanda Maximoff, a criação de um mundo irreal para não lidar com a sua realidade triste, a depressão e a aceitação. Ainda de quebra, Agatha Harkness atuando como uma terapeuta, ajudando a nossa heroína a curar os seus traumas para poder viver o que vem à frente. Hoje nesse vídeo, vocês perceberão de uma vez por todas que esta é sim a melhor série invicta já feita pela Marvel. Principalmente porque aqui vemos o super-humano, mostrando que ainda assim é apenas um humano. É claro que vocês vão citar aqui Loki, eu sei que muitos de vocês vão citar Loki, e sem sombra de dúvidas, o fim da série na segunda temporada foi glorioso. Outra série que, cara, cheia de coração, que desmistificou o mito e mostrou o homem por trás do Deus. Porém, contudo, eu ainda acho, que WandaVision consegue explorar tão intimamente o assunto da psique humana que não tem jeito, eu considero ela a melhor de todas, e principalmente depois de eu ter assistido pela segunda vez. Até porque o mais engraçado foi que pra trazer o vídeo pra vocês, e aí eu tive que reassistir, eu percebi que desde o começo tava muito na cara que tudo que tava acontecendo era obra da Wanda. No entanto, os canais nerds que falavam de Marvel na época de WandaVision, e eu amo todos eles, quer dizer, a maioria deles, eles pegavam milhares de views pra teorizar o vilão, o verdadeiro vilão de WandaVision, por considerar que tudo que acontece ali em Westview é muito grandioso e que, tipo, meio que talvez não seria possível que apenas a Wanda estivesse fazendo aquilo, ou que, na verdade, ela estivesse sendo controlada e que, com certeza, existe um vilão muito maior e mais poderoso controlando ela e fazendo as coisas acontecerem. Machista! Aí eu fiquei pensando outro dia assim, será que talvez existia um certo machismo nessa ideia? Porque, é claro, pode ser por conta dela ser uma protagonista feminina, então vamos atribuir isso a um vilão, ao Mephisto, ao pesadelo? Algum vilão que sempre era citado um vilão masculino para que aquilo tudo tivesse acontecendo. Mas também tem outro ponto que é onde as pessoas não queriam acreditar que a Wanda estivesse fazendo aquilo porque não queriam acreditar que ela fosse a vilã do filme, né? Tem todas essas coisas aí para colocar na balança. Mas eu fiquei pensando muito nisso. A gente não vai discutir isso aqui, fiquem tranquilos. Mas o fato é que o final da série deixou certas pessoas, vamos dizer que decepcionadas, por entender que a Wanda é que era a vilã da própria série. Porque cresceu tanto a teoria do Mephisto, principalmente, que depois de descobrir que era só a Wanda, ficou tipo, ah, é só a Wanda, né? Porém, contudo, acredito também que boa parte do público ficou desse jeito porque tava assistindo com a ótica da fórmula que hoje encontra-se defasada de filme de super-heróis. E não do ponto de vista psicológico, não entendendo a série como a série psicológica é. Porque do ponto de vista psicológico, o final de WandaVision, ele é perfeito. Teve a lutinha, e teve muita gente que falou que não precisava da lutinha de poderes e tal. E aí eu já discordo. Eu acho que precisava de uma lutinha de poderes pra ser Marvel, um embate. Mas eu amei que o final era a Wanda. E pra mim foi quase um plot, porque depois você reassiste e você percebe que o tempo todo tava na cara que era a Wanda. E isso é papel de um plot twist. Então vamos fazer o seguinte, no vídeo de hoje vem comigo e bora desvendar o segredo da popularidade de WandaVision. Eu amo. WandaVision, 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 WandaVision. A série começa com uma estética e um roteiro completamente voltado a sitcom dos anos 60, tipo Dick Van Dyke Show e A Feiticeira, que inclusive eu amo demais, eu assisto até hoje. Eu tô até pensando em trazer, porque nós temos um filme da Feiticeira, estrelado pela Nicole Kidman. Eu tô pensando em fazer um paralelo do filme com a série e trazer um conteúdo desse aqui pra vocês. Vamos ver, talvez venha aí. E a princípio foi difícil entender o que realmente estava acontecendo. Muita gente considerou, inclusive, meio chato, porque só depois de tudo se explicar é que a gente percebe as pérolas escondidas naqueles dois primeiros episódios. Percebemos nesses primeiros episódios que a Wanda, por exemplo, não sabe como ela foi parar ali, por não entender que dia que é só o dia. Então ela tem um calendário onde tá marcado um coração nesse dia em questão e ela não sabe do que se trata o coração. Ela não tem uma aliança. Casa enorme. Ah, não, eu não sou solteira. Ah, eu não vejo uma aliança. Bom, eu garanto que eu sou casada com um homem humano e alto. E culmina com o chefe do Visão se engasgando e a esposa dele sem conseguir tirar o sorriso do rosto, pedindo que a Wanda parasse com aquilo. Essa cena foi muito bizarra. Essa cena foi estranha de assistir, porque quando a gente tá assistindo pela primeira vez, principalmente, a gente percebe que tem alguma coisa errada. E o incômodo é, o que é que tá errado? Por que é
isso? Pare! Pare! Só que as respostas só vêm mais pra frente. No segundo episódio, a coisa começa a ficar mais interessante ainda. Primeiro porque temos a Wanda sendo chamada através de um rádio, perguntando se ela está bem e quem é que está fazendo aquilo com ela. Wanda! Wanda! Quem está fazendo isso com você? E a gente percebe que algo acontece. E o mais legal é que enquanto o policial tá falando com ela através da rádio, a gente percebe que a transmissão da série WandaVision, que tá acontecendo do lado de fora do Rex, ela é cortada. Não cortada, editada. Existe uma edição. E isso também, né, fazia com que os canais teorizassem que um ser maior estava editando o que estava acontecendo em Westview. Quem está fazendo isso com você? Responda rápido, Wanda. Peraí. O que foi? Eu não sei. Quando na verdade não, era só a Wanda tirando completamente, cortando a seco tudo o que não faz parte da realidade perfeita dela, da realidade que ela criou. Depois vemos o primeiro frame colorido e terminamos com um homem com roupa de apicultor saindo do esgoto e a Wanda dizendo não. E aí rola um retroceder ali, como se alguém estivesse voltando a fita desde a parte em que nada daquilo aconteceu. Para no momento em que ela e o Visão estão no momento da sala se amando. Visão, está mesmo acontecendo? E por fim o episódio fica colorido. Tudo ali foi criado pela Wanda, tudo para que ela conseguisse lidar com o luto, a perda do Visão. No final da série, quando a Agatha finalmente se revela, inclusive é um momento ímpar da série, eu me lembro que, nossa, pra quem acompanhava, parou tudo, ninguém falava mais nada a não ser foi a Agatha e mais ninguém. Eles veem a Agatha, a musiquinha impregnou na nossa cabeça. Que bagunçou tudo aqui. Foi a Agatha e mais ninguém. Ela diz que tá em Westview só pra entender como que a Wanda tá controlando tanta gente, criando enredo pra todo mundo até os limites da cidade sem o menor esforço. Que tipo de magia é essa? Ela não pensa naquilo o tempo todo e faz. E com isso, entendemos a criação desta Westview de WandaVision. A Wanda foi atrás do corpo do Visão, viu que ele tava desmazelado porque a espada desmontou ele, porque ele tem muito vibrânio, ele tem muita tecnologia. Saindo de lá, ela encontrou uma carta dele no carro, marcando o lugar onde os dois iam viver juntos, o local onde eles iam se tornar um casal, mais, né, um casal de subúrbio. E é legal, porque quando ela chega, a gente vê que tá tudo abandonado e é legal que a gente chega lá e os terrenos estão demarcados. E as paredes da casa, elas tinham começado a ser levantadas. E aí isso dá pra gente aquela sensação de que as coisas tinham começado, né? Não era uma coisa que tava do zero. Simbolicamente, esses tijolinhos pré-colocados, eles dizem que a fundação daquilo tudo já estava feita. Ou seja, a Wanda e o Visão já estavam se amando muito. Então a coisa foi abruptamente interrompida. Por isso que tá tudo acabado, tudo com ar de abandono, tá tudo com ar de morto, de algo que poderia ser feliz e não vai ser. Tipo, isso é muito incrível. Ela explode, ela dá um gritão, porque ela não sabe lidar com aquilo que tá acontecendo. Então ela chora, chora, chora e grita. E assim ela cria Westview sem perceber que está criando. Então é como se a mente dela tirasse ela do estado presente e criasse uma realidade para que ela, a partir dali, conseguisse lidar com o que estava realmente acontecendo. Só que não é lidar, né? Na verdade, é uma fuga. Porém, é uma fuga mal sucedida. Porque sim, a partir daqui, o bicho pega dentro da mente da Wanda. E aí a gente descobre que quando ela era pequena, o que ela mais gostava de fazer, os momentos preferidos dela, era quando ela parava na frente da TV com os pais e o irmão para poder assistir sitcom. Que são as sitcoms que a gente vê através das décadas dentro de Westview. E foi em uma dessas noites com seus pais que eles foram mortos, foram atacados, e ela ficou ali vendo um míssil das indústrias Stark piscando, com medo de que o míssil explodisse. E aí a gente descobre através da Agatha que ela fez uma magia de probabilidade e fez com que o míssil não explodisse. Então, tipo, foda. Na Hydra, quando ela resolveu se alistar na Hydra para experimentos, etc., ela e o irmão dela, ela viveu momentos terríveis lá dentro, apesar de ter sido aonde ela desenvolveu de fato seus poderes. Mas ali, como forma de fuga desses momentos horríveis, ela
ela assistia sitcoms também. E mais tarde, nos filmes dos Vingadores, a gente vê uma cena onde ela e o Visão estão conversando. Na ocasião, ela tinha perdido o irmão e tinha acontecido o acidente de Lagos, que ela acidentalmente mata uma galera e ela não consegue lidar, ela sente que a culpa foi dela. E como fuga, ela para também para assistir sitcom. Porém, logo depois, com a morte do Visão, que é o grande amor da vida dela, aí a fuga não foi para assistir sitcom não, porque isso aí não ia mais rolar. E sendo poderosa, magia do caos e tal, que ela não sabe ainda, mas existe dentro dela e é o que ela controla, ela conseguiu fazer com que ela vivesse as sitcoms que ela amava tanto. Então ela criou a vida perfeita, que era como ela enxergava a vida dos personagens dos programas. E é aqui que começamos os estágios do luto de Wanda Maximoff. Ela fugiu, mas não teve jeito, ela viveu os estágios dentro da vida perfeita que ela criou. Bora entender. Os estágios do luto são negação, raiva, negociação, depressão e aceitação, nessa exata ordem. Esses são os estágios do luto. Vamos ao primeiro estágio, a negação. Em WandaVision, a gente vê a Wanda se negando àquela realidade horrível que ela está vivendo, criando o Westview. Então, naquele momento em que ela está no terreno da casa, com a carta na mão, entendendo todas as possibilidades de tudo que ela poderia viver, de todo o amor, depois de perder os pais naquela explosão, depois de perder o irmão e depois de perder o homem que amava ela, que ela ama também, ela falou, eu não quero mais. Então é o momento de negação, é quando você não aceita o que tá acontecendo. Eu não vou aceitar que isto é uma realidade. Então, com a negação explodindo dentro dela, ela cria uma realidade onde nada daquilo aconteceu, onde ela vai viver, é uma fuga, ela vai viver os melhores anos da vida dela ao lado do homem que ela ama. E ali começa as sitcoms, que era pra onde ela sempre correu. Sempre que a coisa não tava boa, era as sitcoms que ela ia assistir. Porque ali ela enxergava uma janela de uma vida perfeita. Então vamos fazer essa vida perfeita. Em negação, ela cria Westview. O segundo estágio é a raiva. A Wanda tem momentos de raiva sempre que uma pessoa demonstra pra ela que aquilo tudo foi criado. Sempre que uma pessoa tenta resgatá-la da sua própria mentira. Ali é quando ela explode. Porque é isso, depois de um momento de negação, vem a raiva das pessoas que vêm querer confrontar você com a verdade do que aconteceu. Então a gente vê isso, por exemplo, com o apicultor. Quando ela fala não pro apicultor, ela percebe o que tá acontecendo. E quando ela se dá conta da verdade que ele tá tentando trazer pra ela, ou na verdade que ele representa pra ela, ela fala não com ódio. E volta até o momento em que estava tudo perfeito. Até o momento em que ela está em negação. Não. Visão. Negação perfeita, não tem nada fora do lugar aqui. Outro momento da série é quando a Monica Rambeau, que também tá perdida, não tá entendendo o que tá acontecendo, acaba tendo lapsos de memória dentro de Westview e trazendo pra Wanda a ideia de que tudo aquilo era mentira, logo depois que ela tem os filhos dela. Ela comenta a morte do Pietro pelo Ultron. Isso bota a realidade pra Wanda. Com ódio, ela expulsa a Monica Rambeau da realidade perfeita dela, fala que ela precisa ir embora. Então é como se existissem essas personalidades dentro da Wanda. E logo que a mente dela percebe qual a verdade base que ela tá prestes a acessar, que é a de que o Visão está morto e que nada daquilo é real, ela é puxada e a raiva floresce. Ela expulsa a Monica Rambeau de lá. Com raiva, ela não manda a gata pra fora pela porta. Ela faz com que a gata bata em todas as paredes dentro do Westview. Mas você tá brava? O que nos leva ao próximo estágio, a negociação. A negociação acontece quando a pessoa já não consegue mais evitar que a realidade esteja posta, que a realidade seja confrontada com ela mesma. Então existe a negociação de, peraí, eu posso talvez ficar com as ideias que eu tô tendo por enquanto? Será que é viável? Nesse caso, em WandaVision, é quando ela sai e fala com os militares. Ela fala, é o seguinte, vocês me deixam com a minha realidade, eu deixo vocês em paz. Eu vou viver aqui muito que bem, vocês vivem aqui muito que bem, ninguém faz mal pra ninguém. É claro que dentro da negociação existe raiva, porque ela joga o drone em cima deles, ela faz com que os caras apontem a arma pro diretor lá de operações da espada. Então assim, existe ódio dentro dela e ela demonstra que se eles ameaçarem de novo a vida perfeita que ela tá levando ali dentro de Westview, o bicho vai pegar, ela vai vir matar a galera. Se me atacar, vou atacar do mesmo jeito.
Depois disso, ela negocia com o Visão, porque o Visão já não tá mais entendendo. Como ele é criação dela, né? Ele é criação da joia da mente que existe dentro dela e de toda a parte amorosa, ele é uma criação da memória da Wanda. Então, ele não tem memória de tudo que aconteceu com ele. Ele não tem memória dos Vingadores. Ele só sabe que ele gosta muito, porque ele é tudo o que a Wanda projetava dele. Então, ele não entende como que ele foi para lá, o que tá acontecendo. Ele tem uma mente própria que pensa por si só. E quando ele confronta a Wanda, ela tenta negociar com ele que ele pare de pensar nisso, que tudo que ela fez foi para que eles fiquem bem, para que eles tenham um final feliz. Você é meu marido. Você é o pai do Tommy e do Billy. Não é o suficiente. E a Wanda suplica que ele deixe as coisas como estão. E os acontecimentos da sitcom também são vontades da Wanda, né? Tudo que acontece enquanto meio que a sitcom tá rolando é tudo o que a Wanda tem vontade que aconteça. Então, no momento em que eles estão discutindo, no começo da discussão na cozinha, que ele pergunta o que é a anomalia Maximoff, as coisas que estão acontecendo do lado de fora, os créditos começam a subir, porque a vontade da Wanda é de acabar com aquilo imediatamente. Então, Eu vou pra cama. Não acabamos aqui. são os créditos finais, acabou. Isso é muito interessante. Assim como quando o Visão tá chegando num ponto com a Wanda, num ponto da conversa onde as coisas estão prestes a serem entendidas, a campainha toca, mostrando mais uma vez pra gente que tudo acontece conforme a Wanda quer. Então... Você não acredita em mim? Wanda, eu quero, mas a essa altura eu estou ignorando totalmente as estatísticas. Ela precisa ser interrompida naquele momento. Ding-dong. Segue-se a depressão. A depressão vem logo depois da negociação, porque a negociação é quando você percebe que as coisas estão ruindo. É quando você percebe que não tem jeito. Então tudo começa quando ela conversa com o Pietro a respeito de como tudo aquilo aconteceu. E aí a gente percebe que ela tá começando a aceitar que as coisas não estão bem. Ela fala pro Pietro como ela se sentia momentos antes de tudo ficar perfeito. Eu só lembro de me sentir completamente sozinha, vazia, era só um vazio infinito. Esses são os traços da depressão vindo, mostrando pra pessoa a realidade, mostrando pra pessoa de que ponto ela partiu até chegar onde ela tá. E aí, tudo começa a dar errado. A realidade que ela criou começa a dar bug. As crianças, os filhos dela jogando videogame, o videogame começa a retroceder e pra frente retrocede de um controle de PlayStation, vai pra um controle de Sega e eles não entendem o que tá acontecendo. Ela não quer sair da cama. É um episódio completamente depressivo. Ela com as roupas largas, ela pedindo pra Agatha levar os filhos dela dali pra ela ficar sozinha. Ela falando que vai ficar tudo bem, que aquilo só parece ser uma segunda-feira triste. Então tudo bem, né? Segundas-feiras são assim mesmo? Não, não são. A gente percebe também que as opções de continuar, elas acabaram junto com o número de sitcoms os quais a Wanda havia consumido. Então houve também esse lance das pessoas falarem, né, das teorias. O que vai acontecer quando chegar nos anos 2000? Ela vai pegar uma sitcom dos anos de 2010 ou ela vai retroceder para os anos 50 de novo? O que vai acontecer? E o que acontece é que acabou, pra ela acabou junto com as sitcoms. Não tem mais como. Daqui a gente vai ter que lidar com a realidade. E chega a última fase do estágio do luto, a aceitação. É quando a Wanda entende tudo que ela fez, é quando ela não foge mais da realidade, é quando a Agatha Harkness leva ela pra debaixo do porão e ali ela revisita todos os pontos chaves, todos os pontos traumáticos da vida da Wanda que levaram ela à criação de Westview. E aquilo é fantástico, assim, do ponto de vista psicológico, é incrível, porque ela fala, pra você continuar, você tem que entrar nessas portas e revisitar o seu passado. Esse passado tão dolorido, não dá mais pra você fugir dele. Se você continuar fugindo, você não progride. Se você continuar fugindo, você não vai pra frente. Você precisa entender, porque nem ela entendia direito como que ela chegou naquele ponto. Então ela falou, pra você entender, você tem que se confrontar com a verdade. E pra ela é muito dolorido, porque ela tem que ver os pais morrerem, ela tem que ver o irmão morrer, ela tem que lidar com a morte do Visão. E do ponto de vista psicológico, é exatamente assim. Quando você faz terapia, quando você faz psicanálise, quando você faz hipnoterapia,
terapia, você tem que voltar na origem do trauma, olhar pra ele, parar de fugir dele, você tem que olhar, confrontar, e aí você consegue seguir pra frente, porque senão você vai viver a sua vida inteira correndo da verdade. É complicadésimo isso. Assim, trazendo pro contexto da vida real, claro que a gente entende, né, que tipo, pra Wanda é real, porque, ok, são as perdas da Wanda. Eu, por exemplo, tenho amigos os quais passaram por traumas, por coisas difíceis, e é difícil pra eles falarem a respeito. Só que a gente consegue ver o reflexo desses traumas na vida deles, nos relacionamentos, nas ações, nas escolhas. Eu vejo. E eu sei a ligação que tudo isso tem com o trauma. Mas revisitar pra curar e seguir em frente é muito difícil. É uma dor. Então, tipo, foi uma dor pra Wanda adentrar aquelas portas e assistir tudo de novo. Mas a dor se tornou a força de fazer o que era certo e de conseguir aceitar a verdade. Então, quando acaba tudo e a Wanda volta pra casa e o Rex tá diminuindo e tudo tá voltando à realidade, a Wanda olha pros filhos. E aí, no final, ela olha pro Visão, o Visão fala que ama ela com todo o coração e que ele já foi uma voz sem corpo, um corpo sem amor, agora ele é só a lembrança e o amor, e que eles vão se ver mais uma vez. Tipo, eu torço muito pra que o universo Marvel ainda traga de novo a Wanda, mas assim, nesses moldes, tá? Dá pra uma pessoa da psicologia escrever, pra gente ter uma Wanda Maximoff que explore a psicologia dos personagens e não só, tire, quebração e... Não. Gente, tem que ser nesses moldes. E é quando ela aceita que tudo se vai. E aí ela se vê na realidade, na pura realidade. A casinha ali, com os tijolinhos, a fundação bem feita, os tijolinhos pela metade. A história deles interrompida. A vida deles interrompida. Vou me segurar, eu não quero chorar. WandaVision foi um marco, gente. Primeiro porque mostrou o quão poderosa é a Feiticeira Escarlate, capaz de forjar realidade ao seu bel prazer. Nos quadrinhos, ela já fez isso. Nos quadrinhos, ela já determinou a extinção de todos os mutantes. Se eu não me engano, é a Dinastia X, se eu não me engano. É maravilhoso. Então, estabelecer o quão poderosa ela foi incrível. O problema foi que o filme a seguir, né, que explorou esse poder da Wanda foi Doutor Estranho no Multiverso da Loucura e, infelizmente, não explorou na totalidade, né? Seria muito incrível a gente ter aí uma Dinastia X, ver a Wanda ficando completamente louca e querendo os filhos dela, porque realmente, né, a Wanda, ela tem uma ligação com o Mephisto muito grande, então, não por um acaso, ele era muito citado nas teorias, né, de que isso poderia estar acontecendo, principalmente depois que ela fez os filhos dela, né, porque a Wanda faz os seus filhos também nos quadrinhos, porém, eles são fragmentos da alma do Mephisto, que vem buscar, e com isso ele busca os filhos da Wanda. E aí ela quer ir lá no inferno, né? Porque o Mephisto, ele é o diabão da Marvel, então ela quer ir lá no inferno buscar... Então assim, é uma... Nossa Senhora da Aparecida. Isso é incrível. Então, tipo, foi incrível WandaVision explorar as capacidades do poder da gata, explorar a psicologia por trás do luto, explorar a fundo a personagem. E foi, assim, assertivo. A série, no final das contas, manda pra gente a mensagem real sobre a superação da dor, superação do luto e a importância das conexões humanas, das conexões que a gente faz com outras pessoas. Pra mim, ela é 10 de 10, porque dentre poucas produções da Marvel, essa é uma das que mais tem coração. Agora eu quero saber de vocês. Vocês também gostam de WandaVision? Eu já pensei em trazer a série pro canal, do jeito que eu trago Sabrina e que eu vou trazer Stranger Things, mas eu não sei se seria legal, se vocês gostariam tanto assim, né? Tipo um assiste comigo da série. Se esse vídeo for bem, mas aí ele tem que ir muito bem mesmo, sabe? Então assim, deixa o like, comenta muito aí embaixo, manda pros amigos, faz com que o vídeo aconteça. Se ele for bem de verdade, aí eu trago WandaVision. Ixi, assistiria a série pela terceira vez numa boa pra trazer tudo pra vocês aqui com detalhes, explicações, maravilhoso, assim, amaria muito, gente. Então, ó, chega junto que eu chego junto, hein? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Um beijo, e até o próximo vídeo.